As ruas de paralelepípedos do Might pareciam guardar segredos antigos enquanto Lucas caminhava apressado para seu estúdio. Era uma manhã fria de outono em Berlim, o ar com cheiro de folhas molhadas e café fresco. Ele era um arquiteto renomado, conhecido por sua capacidade de fundir o passado e o futuro, restaurando estruturas históricas com uma visão moderna e respeitosa. Seus dias eram preenchidos com plantas, reuniões e a busca incessante pela perfeição. Mas a perfeição, para Lucas, não era apenas estética, era sobre criar espaços que respirassem vida, que contassem histórias. A vida de Lucas era uma sinfonia de linhas retas e ângulos precisos até que Finn apareceu, um redemoinho de cores e espontaneidade. Finn era um artista de rua, sua tela o próprio tecido de Berlim. Grafites complexos, murais efêmeros que surgiam durante a noite e desapareciam com o tempo, cada um uma explosão de emoção crua. Eles se conheceram em uma exposição de arte de rua clandestina em um armazém abandonado perto do Spree. Lucas, arrastado por um colega, sentiu-se inicialmente deslocado. Então, viu a arte de Finn, um mural colossal de um pássaro alçando voo sobre ruínas, e ficou hipnotizado. Finn, com sua jaqueta de couro surrada e olhos que brilhavam com uma travessura calorosa, abordou-o. "O que você vê, cara sério? É apenas tinta numa parede, ou algo mais?" "Eu vejo a alma de Berlim. A resiliência. E um voo." Finn sorriu, os olhos brilhando com uma energia contagiante. Foi o sorriso que quebrou as barreiras de Lucas. Aquele primeiro encontro, envolto na fumaça de tintas spray e na batida pulsante de música eletrônica underground, plantou a semente de algo profundo e inesperado. Lucas, sempre tão focado em estruturas duradouras, sentiu-se estranhamente atraído pela efemeridade da arte de Finn. Finn, por sua vez, encontrou uma âncora na estabilidade e na paixão silenciosa de Lucas. Meses se transformaram em anos. Eles construíram um lar, primeiro um pequeno apartamento em Kreuzberg, onde as paredes eram sempre um convite à arte de Finn, depois um espaço mais amplo e luminoso com vista para o Tiergarten, onde a luz do sol inundava a sala de estar, misturando os projetos de Lucas com as tintas e telas de Finn. Seus mundos eram distintos, mas se entrelaçavam em uma tapeçaria rica e inesperada. Lucas aprendeu a ver a beleza na imperfeição e na transitoriedade, enquanto Finn encontrou uma estabilidade e um amor inabalável que nunca soube que precisava. "Lucas, você é a minha fundação, meu reixasta particular. E eu sou o grafite na sua parede, que talvez não dure para sempre, mas faz a sua alma vibrar em cores que você nunca soube que existiam. E você é o ar que respiro, Finn. Sem você, meus edifícios seriam apenas concreto frio. Você é a poesia que meus traços buscam." Eles tinham rituais, como os passeios de domingo de bicicleta pelo Tiergarten, onde Lucas apontava os detalhes arquitetônicos de prédios antigos e Finn imaginava murais nas paredes cegas. As tardes nos museus da Ilha dos Museus, onde Lucas explicava a história por trás de cada estrutura e Finn interpretava a arte com uma perspectiva única. Suas noites terminavam com jantares preparados por Lucas, enquanto Finn desenhava rascunhos em guardanapos, sonhando com seu próximo mural ou com a próxima aventura. A vida em Berlim era um pano de fundo vibrante para a intensidade e a profundidade de seu amor. Eles eram um para o outro a promessa de um futuro, um porto seguro em um mundo em constante mudança, a inspiração mútua para suas respectivas artes. "Eu quero construir algo que dure, Finn. Algo que transcenda o tempo e conte a história da nossa Berlim, que a preserve para sempre. E eu quero pintar algo que sinta, Lucas. Algo que toque a alma, que a liberte, mesmo que por um breve instante. Nossas artes são diferentes, mas o que move a gente é o mesmo, a necessidade de deixar uma marca, de ser lembrado, de amar e de sonhar." O projeto mais ambicioso de Lucas era a restauração do antigo prédio da Companhia de Gás de Berlim, uma estrutura imponente do século XIX no bairro de Charlottenburgo, que havia sido abandonada após a guerra e estava em ruínas há décadas. Era um desafio monumental, mas Lucas via nele a chance de preservar um pedaço da história da cidade e de dar nova vida a um lugar esquecido. Ele passava horas e horas no local, supervisionando cada detalhe, imerso em plantas e cálculos. Finn, preocupado com as longas jornadas de Lucas e seu cansaço evidente, frequentemente o visitava, levando almoços e sua alegria contagiante.
transformando o canteiro de obras em sua própria tela improvisada com pequenos desenhos e mensagens escondidas nas paredes provisórias. Ei, o mestre da construção! Não se esqueça de que você precisa de pausas. Nem que seja para admirar minha mais nova obra-prima aqui na cerca de segurança. Eu desenhei um esquilo ninja. Sua obra-prima é você, Finn. E sim, estou terminando. Esta fase é crítica. A estrutura está mais frágil do que pensávamos. As fundações. Naquela semana, uma onda de calor incomum para Berlim no final do verão trouxe temperaturas escaldantes. O asfalto derretia e o ar era pesado e opressivo. As notícias falavam de rachaduras em algumas estruturas antigas devido à dilatação térmica, mas nada alarmante para o público em geral. Lucas, no entanto, sentia uma pontada de ansiedade crescente. Seus cálculos para a fundação do edifício estavam sendo refeitos repetidamente. Ele havia notado microfissuras que não estavam nos planos originais, uma herança da devastação da guerra e de décadas de negligência, que pareciam se agravar com o calor. Finn, eu preciso que você me deixe em paz por algumas horas hoje. Eu realmente preciso me concentrar. Estou muito preocupado com a ala leste. As medições estão estranhas. Tudo bem, mas você está se esforçando demais. Prometa que vai comer e que vai me ligar antes de vir para casa. Não se esqueça que hoje é nossa noite de cinema em casa. Era uma quarta-feira, o dia mais quente da semana. Lucas estava na ala leste, o epicentro de sua preocupação. Ele pedia a Deus que suas premonições estivessem erradas. Finn, não conseguindo ficar longe, decidiu fazer uma surpresa. Ele queria levar um gelato refrescante e talvez uma nova ideia para um mural na praça próxima. Ele mandou uma mensagem para Lucas, mas o celular do arquiteto estava no silencioso, em algum lugar em meio a planos e ferramentas empoeiradas. Estou chegando. Gelato de manga para o meu arquiteto estressado. E um beijo. Te amo. Lucas, alheio à mensagem, estava inspecionando uma viga de suporte, um arrepio percorrendo sua espinha. Havia um som, um render quase imperceptível, mas que para seus ouvidos treinados era um presságio, o gemido de uma estrutura à beira do colapso. Werner, preciso que você chame a equipe de engenharia estrutural. Agora! Há algo seriamente errado com essa viga principal. Mal as palavras saíram de sua boca quando um estrondo grave e gutural reverberou pela estrutura. Rachaduras apareceram instantaneamente nas paredes, como teias de aranha se espalhando em câmera lenta. Poeira e detritos começaram a cair do teto, finos como neve, depois em cascata. O chão tremeu violentamente, e o som de metal retorcendo-se tornou-se ensurdecedor. Naquele exato momento, Finn entrou no canteiro de obras, com um sorriso no rosto e 2 taças de gelato nas mãos. Ele viu Lucas, a alguns metros de distância, na ala leste. Seus olhos se arregalaram. A ala leste, onde Lucas estava, começou a ceder, como um castelo de cartas. Vigas de aço gemiam, concreto se desintegrava em uma nuvem cinza. O barulho era ensurdecedor, o caos total. O prédio inteiro parecia desabrochar em ruínas. Lucas! O tempo pareceu desacelerar, como em um sonho febril. A poeira espessa, o som estridente do metal retorcido, os gritos dos trabalhadores que corriam para se salvar. Lucas e Finn, separados por poucos metros, estavam presos no epicentro da tragédia. Um pilar massivo de concreto, já fragilizado, estava prestes a cair diretamente sobre a área onde Finn havia acabado de entrar. O pilar, uma torre de concreto e ferro, inclinava-se perigosamente. Finn estava congelado, os olhos fixos no desastre iminente, no caminho inexorável do pilar que desabava. Finn, corra! Agora! O grito de Lucas rasgou o ar. Mas não era apenas um grito de aviso, era uma súplica, um comando desesperado, nascido do amor mais puro. O coração de Lucas batia como um tambor de guerra. Em um instante de clareza aterrorizante, ele percebeu que Finn não tinha tempo para escapar. O pilar cairia sobre ele. A vida que eles haviam construído, os planos para o futuro, os desenhos de Finn, os edifícios de Lucas, tudo isso estava prestes a ser esmagado. Sem hesitar,
sem pensar nas consequências para si mesmo, Lucas correu. Ele correu na direção de Finn, não para fugir, mas para empurrá-lo, para tirá-lo do caminho da morte. O instinto mais primitivo, mais puro e heróico, tomou conta de seu corpo. Cada fibra de seu ser impulsionava-o. Lucas, não! Por favor! Finn tentou reagir, sua voz um fiapo de som contra o barulho do colapso, mas foi tarde demais. Lucas o alcançou, 1 milésimo de segundo antes do impacto do pilar. Com toda a força que tinha, com um grito gutural que era um misto de desespero e amor, ele o empurrou para fora da trajetória do pilar que caía, jogando-o para longe, para a segurança relativa de uma área menos afetada da construção. O corpo de Finn voou, impulsionado pelo amor desesperado de Lucas, caindo bruscamente. O mundo explodiu em uma nuvem de poeira e detritos. O som do pilar atingindo o chão foi um trovão ensurdecedor que fez o chão tremer. Finn, atordoado e ferido por ter sido arremessado, levantou a cabeça com dificuldade. Através da névoa de pó, ele viu a silhueta de Lucas, por um instante, o olhar dele gravado em sua mente, antes que o restante da estrutura cedesse sobre ele. Uma viga de metal retorcido despencou, seguida por uma cascata de tijolos e concreto, engolindo a figura de Lucas em um turbilhão de destruição. Lucas! Não! Não! O grito de Finn foi de partir o coração, um lamento primal de dor e descrença que ecoou entre os escombros. Ele tentou se levantar, cambaleando, correndo na direção de onde Lucas havia desaparecido. Mas os trabalhadores, em choque, o seguraram, arrastando-o para fora da zona de perigo, enquanto mais partes do edifício desmoronavam. A imagem de Lucas, seus olhos fixos nos de Finn no último segundo, o amor e a determinação absolutos neles, gravou-se na alma de Finn. Foi um sacrifício sem palavras, apenas ação pura, um ato de amor tão grandioso quanto a própria vida, que rasgou o véu da existência e o marcou para sempre. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor para Finn. A ambulância, a polícia, os bombeiros, a busca desesperada nos escombros. Horas de espera agonizante que se transformaram em uma confirmação devastadora. Lucas havia se sacrificado por ele. O edifício, que Lucas havia sonhado em restaurar e onde havia investido cada grama de sua paixão, se tornou seu túmulo. Berlim lamentava a perda de uma de suas mentes mais brilhantes e a tragédia do acidente, mas Finn lamentava a perda de sua alma gêmea, de seu porto seguro. Finn sentia-se um fantasma. Cada esquina de Berlim, cada rua de paralelepípedos, cada grafite nas paredes, cada raio de sol sobre o Tiergarten, tudo lembrava Lucas. O apartamento, antes cheio de vida e criatividade, agora era um santuário de silêncio e memória. Os óculos de Lucas sobre a mesa de cabeceira, uma planta arquitetônica com anotações dele, uma caneca de café deixada na pia. Cada objeto era uma pontada no coração de Finn, uma lembrança constante do vazio deixado. Por que você fez isso, Lucas? Por que você me salvou? Por que não eu? Ele gritava para o vazio, para a ausência que era tão palpável quanto a sua própria respiração. A culpa o corroía, o peso da vida que ele havia recebido às custas do amor de sua vida. Ele se lembrava do olhar de Lucas, aquele último instante em que seus olhos se encontraram, cheios de uma resolução inabalável, de um amor que transcendia a própria existência, um amor que escolheu a vida de Finn acima de tudo. Meses se passaram. As feridas físicas de Finn cicatrizaram, mas a do coração permanecia aberta, sangrando em silêncio. Ele parou de pintar. O mundo perdeu sua cor, e as telas em seu estúdio acumularam poeira, como as memórias que ele tentava, em vão, esquecer. Seus amigos e familiares tentaram alcançá-lo, mas ele estava perdido em seu próprio labirinto de luto, caminhando por uma Berlim em preto e branco. Um dia, enquanto arrumava os pertences de Lucas, uma tarefa dolorosa e inevitável, Finn encontrou um pequeno caderno, um diário de rascunhos escondido em uma gaveta secreta da mesa de trabalho de Lucas. Nele, não havia apenas planos arquitetônicos e cálculos complexos, mas também pequenos esboços de Finn, momentos capturados em traços rápidos e delicados, Finn rindo, Finn pintando em seu estúdio, Finn dormindo pacificamente, e em uma das últimas páginas, um desenho de um novo mural que Finn havia apenas mencionado, um pássaro alçando voo sobre o horizonte de Berlim, com a legenda,
escrita com a caligrafia precisa de Lucas, para Finn, que me ensinou a voar. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Finn. Era Lucas, falando com ele através do tempo. Lucas não apenas o havia salvo fisicamente, ele o havia salvo para continuar vivendo, para continuar criando, para continuar voando. O sacrifício de Lucas não era um fardo, era um legado, um presente sagrado, uma missão. 10 anos depois. Berlim havia mudado, reconstruída e reinventada, mas sua essência, sua história e sua capacidade de renascer permaneciam. Finn também havia mudado. Ele se tornou um dos artistas de rua mais aclamados do mundo, seus murais adornando cidades em todos os continentes, cada um contando uma história de esperança e resiliência. Mas o mural mais importante, o mais significativo, estava em Berlim. Em uma parede gigante de um novo centro cultural, construído perto do antigo local da Companhia de Gás, agora transformado em um jardim memorial sereno e um espaço de reflexão. Era um mural colossal, vibrante e cheio de esperança. Representava um pilar de luz emergindo de ruínas, transformando-se em uma árvore majestosa cujos galhos se estendiam como braços acolhedores, e de cada folha nascia um pássaro, voando livre. No centro, sutilmente gravada na luz que irradiava, estava a silhueta de 2 homens se abraçando em meio à luz. Embaixo, em letras elegantes, uma única frase: para Lucas, minha fundação, meu eterno céu. Finn estava lá, observando o mural. Não havia mais a dor aguda, mas uma saudade persistente, tingida de gratidão e uma paz profunda. Ele sentia a presença de Lucas em cada pincelada, em cada cor que escolhia. A memória do sacrifício de Lucas o impulsionava, o inspirava, o lembrava do propósito de sua própria vida. Ele não estava apenas pintando, estava vivendo por 2, honrando a promessa implícita daquele último olhar, daquele último ato de amor. Uma jovem artista, os olhos cheios de admiração, se aproximou de Finn. Senhor Finn, seu trabalho é inspirador. Este mural. Ele tem uma história, não é? Sim, tem. É uma história de amor. De um homem que me deu o mundo, ao se tornar parte dele. Ele me ensinou que mesmo nas ruínas mais profundas, a beleza e a esperança podem renascer. Que o amor verdadeiro é o maior construtor, mais forte que qualquer concreto, mais duradouro que qualquer pedra. E que a arte, em sua essência, é a memória da alma. Finn tocou suavemente a parede, um sorriso melancólico, mais sereno, nos lábios. O sacrifício de Lucas havia se transformado em uma obra de arte viva, uma lição de que o amor, em sua forma mais pura e heroica, é o legado mais poderoso que se pode deixar. Em Berlim, a cidade que testemunhou sua história, Lucas e Finn permaneceram eternamente conectados, um exemplo brilhante de amor, perda e um sacrifício heróico que ecoaria através do tempo, pintado para sempre na alma da cidade. Nas ruas históricas de Berlim, o meticuloso arquiteto Lucas e o vibrante artista de rua Finn construíram um amor que desafiava as convenções. Suas vidas se entrelaçaram em uma dança de arte e estrutura, encontrando um ao outro complemento perfeito em meio à paisagem cultural e urbana da cidade. Cada dia era uma tela em branco, preenchida com sonhos compartilhados, risadas no Tiergarten e a promessa de um futuro duradouro, onde seus mundos distintos se fundiam em uma sinfonia de paixão e cumplicidade. 10 anos se passam, e o legado de Lucas floresce através da arte e da alma de Finn. O artista, antes mergulhado no luto, emerge transformado, canalizando sua dor e gratidão em murais que adornam o mundo, culminando em uma obra monumental em Berlim que celebra o amor eterno e o sacrifício. A história de Lucas e Finn se torna um testemunho inspirador da força do amor, da resiliência do espírito humano e de como o maior sacrifício pode se tornar a mais bela e duradoura obra de arte.